Convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias no Evangelho de Lucas, no capítulo 18. Lucas 18, meus irmãos. Vamos falar hoje de uma parábola. Uma parábola muito especial. Tem algumas características nela que são especiais, mas que nos ensinará também a viver esse mundo com a certeza e a segurança do Senhor. Lucas capítulo 18, do versículo 1 até o versículo 8. Lucas 18, de 1 a 8. É assim que diz a palavra de Deus. Então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola, para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Ele disse: em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus, nem se importava com os homens. E havia naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele, suplicando-lhe: faze-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo ele se recusou, mas finalmente disse a si mesmo: embora eu não tema a Deus e nem me importe com os homens, essa viúva está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça, para que ela não venha mais me importunar. E o Senhor continuou: ouçam o que diz o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele dia e noite? Continuará fazendo-os esperar? Eu lhes digo, Ele lhes fará justiça, e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Essa é a parábola da viúva persistente. Essa parábola é especial porque ela é uma das raras parábolas que começam com a explicação. Nem todas as parábolas de Jesus têm explicação no texto. Nós temos outras explicações no decorrer da Bíblia. Algumas têm explicação no final. Lembra lá da parábola do semeador, que ao final Jesus explica o significado de cada solo para os discípulos? Mas é raro parábolas que tenham explicação antes, que antes dizem para que servia ou para que será aplicado aquela parábola. A seguinte, parábola do fariseu publicano, também tem essa característica. Ela começa com a explicação. Então, a gente não pode partir para a parábola ignorando a explicação que diz que Jesus contou aos discípulos uma parábola para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. É para isso que essa parábola existe. Para ensinar os discípulos a orar sempre. É para isso que a gente está lendo essa parábola hoje, para aprender a orar sempre. É para isso que eu estou pregando hoje, para você aprender a orar sempre. E para eu aprender a orar sempre também, que eu não vou dizer aqui que eu sou um orador, assim, melhor do que ninguém, não. Jesus conta essa parábola dessa viúva que precisa que a justiça seja feita. E ela vai até esse juiz, que é um juiz iníquo, ruim. Ele não cumpre os requisitos, ele não é célere em fazer justiça. Ele vai lá e julga segundo as prioridades dele, e não segundo a urgência e alguma ordem, que eu não sei qual era a ordem lá na época dos processos. Mas de tanto insistir essa viúva, para um homem mau, não era um homem bom, ele resolve atendê-la e julgar logo para ela sair do pé dele. E esse é um tipo de parábola que a gente chama de parábola se até, quanto mais. Se até esse homem injusto julgou a causa da viúva, quanto mais o Senhor. É como aquela lá que Jesus fala, que filho que pedindo um pão, o pai vai dar uma pedra. Se até vocês que são maus dão coisas boas para os seus filhos, quanto mais o Senhor dará coisas boas aos seus filhos também. É também um tipo especial de parábola, em que a figura que é usada para se comparar com Deus, ela não é boa, ela é ruim.
mas ela mostra que pessoas ruins fazem coisas boas, quanto mais aquele que é eternamente bom. Entendeu? Essa é a maneira dessa parábola contar essa história. Ela é muito importante, muito interessante, especialmente para o nosso tempo, em que a gente ora pouco. E toda vez que eu leio essa parábola, que eu gosto muito dela, inclusive, ela me inspira demais, eu me lembro de uma história, de um fato, não foi uma história, eu não ouvi de ninguém, eu presenciei. Eu dava aula numa escola em Campinas e eles resolveram abrir uma cantina na escola. A escola não tinha cantina. Tinha lá merenda, mas não tinha cantina. Resolveram abrir uma cantina. Fomos abrir uma cantina para os alunos aqui consumirem e tal. Aí abriram a cantina da escola. E aí, no primeiro dia em que abriram a cantina da escola, aconteceu uma coisa que costuma acontecer em cantina de escola. Vira aquele balcão de gente doida para ser atendida, aquele mutuê de gente, assim, de aluno e tal. Só que essa escola, ela tinha alunos maiores e alunos menorzinhos. E os menorzinhos, tadinhos, ficavam excluídos, porque toda vez um maior entrava na frente, pedia o dele, pegava, levava embora, e nos 20 minutinhos de intervalo que tinha, os pequenininhos ficavam lá tentando e não conseguiam. Passou um tempo, a diretora muito querida, muito justa e muito brava, chamada Ana Lúcia, ela desceu lá da sala dela e ela fez, assim, sabe o filme da Marvel lá? Thor chegando em Wakanda com o Thor com o martelo? Ela chegou, Thor em Wakanda, lá, descendo raio em tudo. E aí o pessoal ficou tudo com medo. Vamos fazer uma fila aqui agora. Já fez a fila, já botou os pequenos na frente e já resolveu. Então. Ela foi e resolveu a situação. No dia seguinte, cantina de novo. E os alunos amontoados de novo. Só que dessa vez os pequenininhos não estavam atrás dos outros alunos. Eles estavam encostadinhos na parede. Enquanto os grandão estavam lá tentando, né? Eu não sei porque, me compadeci muito dos pequenos. Eu não sei, eu acho que teve uma identificação. E aí os grandões lá tentando assim, daí lá pegando tudo, não. E aí eu encostei numa aluninha, que era minha aluna inclusive, e perguntei para ela assim, o nome dela era Grace. Perguntei, Grace, por que vocês estão aqui no cantinho? Ela falou, daqui a pouco a Ana Lúcia vai vir. E ela vai resolver tudo, e eles vão se ver com ela. Essa expectativa da justiça que será feita, essa expectativa de alguém que chega, gente, nem todo mundo gosta quando o diretor da escola chega, tem gente que treme de medo, que não quer, mas aqueles que estão sendo prejudicados querem que a justiça venha, querem que o julgador venha, porque eles querem que a justiça seja feita. A gente tem uma relação muito ruim com a justiça, nós, brasileiros, mas eu acho que isso é, em certa medida, na maior parte do mundo, não é só no Brasil. Nós pensamos 1000 vezes antes de levar à justiça alguma coisa, porque a gente pensa, nossa, que dor de cabeça, nossa, os gastos, custas, não sei se vou ganhar lá na frente, não sei como é que é, e por mais que tenha lei, e que algum advogado fale uma coisa que eu já aprendi que advogado não pode falar, mas alguns falam, né? É causa-ganha. Aí fala isso. Você ainda fica 1000 vezes pensando. A nossa relação com a justiça ela é meio assim, com a justiça civil aqui. A gente é meio assim. Mas no mundo antigo, havia uma certa expectativa de que um bom governante, um bom rei, ele ia exercer justiça. Ele era bom porque ele tomava boas decisões para casos complicados. Essa era uma ideia a respeito de governantes. Governantes tinham também essa incumbência. A gente está falando de um tempo antes da divisão de poderes que existe na República, né? Num tempo de uma monarquia completamente diferente do nosso tempo. Os reis julgam, eles tomam decisões, eles dizem quem está certo e quem está errado. E quando eles fazem isso, eles estabelecem uma maneira do povo viver. E o povo vive em mais justiça. Se o rei ele não resolve esses problemas, se ele deixa a impunidade correr, todo mundo começa a fazer o mal. Se ele decide só pelos ricos e não pelos pobres, começa a ter problemas muito sérios de violência e de exploração na sociedade. Mas se ele é justo, ele faz acontecer aquilo que é justiça.
Quando a palavra de Deus fala da vinda de um reino, ela fala da vinda de um reino, de uma expectativa, de um povo que está prejudicado e que quer a ação de Deus. É um povo que aguarda Deus sabendo que Ele vem fazer justiça. Entendeu? Na semana passada nós falamos sobre como a vinda do Senhor, manifestada na cruz, a nossa esperança não é de um reino só de perdão dos pecados, também é um reino de perdão dos pecados, mas é de uma transformação absoluta, porque é uma reconciliação com Deus de todas as coisas, como nós vimos lá em Colossenses capítulo 1, todas as coisas reconciliadas com Deus. Tudo vai entrar no lugar. Tudo vai ser justo, tudo vai ser correto, então a gente quer isso, e se eu quero tudo que é correto, então eu passo a viver de maneira correta, porque eu quero viver de maneira correta, porque isso é que é eterno. O que é errado, o que é pecado, vai sumir com o tempo, mas o que é santo permanecerá eternamente, então eu fundamento a minha vida no que é santo, porque todas as outras coisas vão embora, e se a minha vida é construída sobre um alicerce que se desfaz, ele se desfará, mas se é construído na santidade de Jesus Cristo, na fidelidade de Jesus Cristo, permanecerá para sempre. Então eu sei que eu sou salvo, amém, mas eu não fico aqui só esperando, eu construo a minha vida na realidade eterna da santidade de Jesus Cristo. Aí a gente saiu daqui domingo com essa mensagem. Então vamos viver generosidade. A gente já teve oportunidade até domingo passado, no final do culto, de exercer generosidade, né, Gabi? Gabi até lembrou, vamos ser generosos aqui, porque o povo acabou com a sopa. Aí a gente começou a repartir lá. A gente vai organizando a nossa vida. A gente saiu daqui domingo com essa mensagem. Mas aí você viveu essa semana e você sofreu injustiça. E você viveu essa semana e aquele procedimento médico que você está esperando não saiu, o plano de saúde enrolou, e você fala, porque não é eles que estão precisando, sou eu. E aí aquele seu cliente que ia te pagar atrasou e não pagou, você fala, mas eu estou precisando do dinheiro e ele está lá. Aí aquele seu chefe que prometeu algum benefício para você, não deu, você fala, mas porque é ele, não sou eu. Ou aquele professor, na hora de corrigir a sua prova, corrigiu e deu uma nota que você acha que não é justa, porque para ele não muda nada, sou eu que estou aqui prejudicado. E aí não te leva o coração a Deus, dizendo assim, Senhor, faz justiça no mundo. Vem aqui com um martelo de Thor e dá na cabeça desses infiéis. A indignação toma o seu coração, a injustiça toma o seu coração. Ou então as preocupações às vezes são maiores. E você olha para rumos da sociedade e fala, esse país está perdido. Ou você olha para rumos do mundo e fala, esse mundo está perdido. E você olha para situações que envolvem mais gente, incluindo mais grupos maiores da sociedade. E se você não toma cuidado, o que você pensa não há justiça. Não há justiça. Como viver então? Você tem duas situações possíveis. Ou você entra no esquema do mundo, no esquema dos maus juízes, no esquema dos maus caminhos da sociedade, e resolve ganhar no jogo da corrupção, através do que é errado. E transforma a sociedade de fato numa selva, em que um está pronto para devorar o outro. Ou então você coloca a sua confiança em Deus. Ou você coloca a sua fé em Deus. Porque não dá para a gente simplesmente viver na injustiça e pensar, eu vou me consumir aqui. Ou você vai reagir pelos meios da injustiça, ou você vai clamar pela justiça de Deus. E é disso que fala essa parábola. De gente que caminhando no mundo injusto, clamando a Deus por uma transformação, clamando a Deus por uma ação de Deus, para situações que às vezes são pessoais, que são deles. Situações que enfrentam sozinho ele e a vida, clamando ao Senhor por isso, por coisas que são pontuais. E voltam ao Senhor e recebem desse texto a segurança de que Deus nos ouve. Porque Ele nos ouve. Porque se até um juiz mau, que não se importa com os homens nem com Deus, ouve. Se até um juiz mau, que não se importa com ninguém, ouve.
para resolver o problema dele e não ter problema de uma senhora viúva no pé dele, quanto mais o nosso bom Pai nos ouve e age e manifesta a sua justiça. Mas Jesus termina essa parábola com uma provocação, e irmãos, eu digo que eu gosto muito dessa parábola, mas essa parte sempre me dá aquele embrulho no estômago. Porque Jesus está falando uma parábola sobre orar sempre. E ele termina dizendo: contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra. O que tem a ver uma coisa com a outra? O que tem a ver uma coisa com a outra? Senhor, eu não oro sempre, mas eu oro. Eu tenho fé. Encontrará fé na terra. Encontrará, a gente não está orando. Mas o que o Senhor está dizendo aqui é que se as pessoas estão orando pouco, não é porque elas não têm tempo de orar. Eu tenho um amigo, Pablo, um amigo da minha juventude, que hoje é lá da Presbiteriana, em Campinas, que ele, quando ele fazia um pedido de oração no grupo de jovens, grupo de e-mail, não era WhatsApp não, grupo de e-mail, ele dizia assim: irmãos, manda uma sinapse para Deus aí, que era só você fazer um pensamento e jogar para Deus. Hoje a gente põe assim, orando, né? A gente faz aquela oração naquela hora. O Pablo falava: manda uma sinapse para Deus aí, pensa aí, manda para Deus. Não é por falta de tempo que a gente não ora. Jesus está falando, não é por falta de tempo. Não é. É por falta de fé. É um sintoma da nossa falta de fé. A gente ora pouco porque crê pouco. Graças a Deus, ninguém é salvo porque a sua fé é perfeita. Graças a Deus, ninguém é salvo porque a sua fé é plena, cheia, robusta. Se fosse assim, os discípulos não pediam a Jesus: aumenta-nos a fé. Se fosse assim, aquele homem que pede para o Senhor libertar o seu filho não diria: creio, ajuda-me na minha incredulidade. A gente tem esse misto, fé e incredulidade. Graças a Deus que o Senhor nos abençoa mesmo com essa fé pequenininha que a gente tem. Graças a Deus por isso. Porque não é a qualidade da nossa fé que garante a salvação, mas é a misericórdia e a graça do nosso Deus. Mas a gente seria poupado de tanto transtorno se a gente cresce mais, e se a gente cresce mais, a gente oraria mais. A gente ora pouco porque crê pouco. E sabe por quê? Por alguns motivos. Primeiro motivo, e eu já disse isso para os irmãos uma vez e vou falar de novo, eu já disse algumas vezes, eu acho. Não sei, gente, já devo ter falado um monte de vezes. Mas a gente ora pouco porque crê pouco, porque a gente tem muito recurso. A gente tem muito recurso. A gente não se vê sem recurso, a gente não se vê sem esperança. A gente sempre tem um recurso. Pensa na saúde, por exemplo. No tempo de Jesus, quem não tinha dinheiro para pagar um médico fazia o quê? Orava. É por isso que quando Jesus chegava numa cidade, enchia de gente em volta dele. Por quê? Porque era a única solução para a saúde das pessoas. Não tinha jeito. Querem ser curados, iam atrás de Jesus para ser curado. Nós faríamos a mesma coisa, todos nós. Mas se Jesus entra nas nossas cidades, talvez a gente não fosse correr na direção dele. Porque muitos dos problemas que nós sabemos que não são graves porque a gente tem exame, eles nem isso sabiam. Viu um negócio na pele? É lepra. A gente olha e fala: não, isso aqui é uma coisa. Vou na UPA ali só para ver se é um câncer de pele, para tirar dúvida, mas acho que não é nada, não. Lá batia um desespero, ninguém sabia, não tinha acesso ao exame igual a gente tem. A gente sempre tem recurso. Aí vai lá, faz o exame e fala: olha, essa pinta está meio estranha, deixa eu tirar para fazer uma biópsia. Teve o olhar do médico, fazer biópsia. Aí faz biópsia. Aí volta. Olha, eu vi, é meio estranho mesmo. Ainda bem que a gente tirou. Vamos acompanhar agora de tempo em tempo. Você volta e marca outra lá. Aí marca o seu retorno. Está vendo quantos recursos a gente vai tendo? Até você ter um câncer de pele alastrado, você tratou de um monte de coisa. E nisso você orou quantas vezes? Você orou lá no começo. Ai, chama um negócio aqui mesmo. Vamos orar? Vamos lá, Senhor, ajuda e tal. Entendeu? Mas quem não tem recurso, quem está no desespero, quem não tem no que confiar, quem não tem o que se apegar, são aqueles que recorrem a Deus primeiro em oração.
É por isso que Jesus, ao andar, era cercado por quem? Pelas pessoas que na sociedade não tinham esperança. E eu não estou falando aqui o tipo de pregação que até existe e está errado, para você falar, que eu quero falar para você assim, olha, abandona os médicos, os tratamentos, joga os exames pela janela. Tira o seu óculos aí, irmão, agora, pisa nele. Não é nada disso. Não é nada disso. Faça tudo o que está ao seu alcance, mas não deixe de orar. Porque o seu problema não é a sua saúde. A saúde é um sintoma de uma realidade de pecado no qual a gente vive. E a sua oração não depende de você estar doente ou estar saudável. A sua oração depende de reconhecer que Deus é gracioso e que a gente depende dEle. Entendeu? Então a gente volta para Ele em oração. Está tudo bem? A gente ora. Está tudo mal? A gente ora. A gente volta em oração para Ele. O primeiro motivo pelo qual a gente crê pouco é esse. A gente tem muito recurso, queridos. E como a gente tem muito recurso, a gente acaba se afastando da oração. Eu não acredito que as pessoas que têm menos recursos são mais crentes. Eu acredito que elas têm menos ídolos para se apegar antes de chegar a Jesus. O desespero, ele tem a vantagem de não nos cercar de ídolos. O desespero tem a vantagem de nos fazer procurar pela esperança. Mas aqueles que têm esperanças... Pensa comigo. Uma pessoa que está numa enchente, sem nenhum recurso, em cima do telhado da casa, vendo a água subir, e não tem o que fazer, está melhor ou pior do que uma pessoa que está vendo a água subir, tem um barco, mas não sabe que o barco está furado? A que não sabe que o barco está furado, vai falar, bom, está na hora de ir embora, vamos entrar no barco, o barco vai afundar. A que não tem essa esperança, quando aparecer qualquer resgate, ela vai atrás. Entendeu? Quem tem muita coisa no que confiar, está colocando sua fé em barca furada. Mas quem não tem no que confiar, quando vê a graça de Jesus, fala, é isso! E se apega. A grande questão é a gente abandonar as nossas canoas furadas e se apegar a Jesus Cristo. E a gente está botando muita confiança em canoa furada na nossa vida. E por isso a gente ora pouco. Pouca fé. O segundo motivo pelo qual a gente ora pouco, e isso é pouca fé, é que a gente sabe que a gente não é a criancinha no fim da fila da cantina, mas a gente é o valentão na frente em vários momentos. E que quando vier a justiça, bem, tem hora que vai ser bom pra gente, porque esses valentões também sofriam injustiças em outras situações, e a diretora chegava e era bom. Mas tem hora que a gente é culpado. E a gente não busca Deus porque sabe que a oração que a gente faz não é Deus, atua nisso aqui, só resolve isso, Senhor, não mexe muito não, vem aqui, só põe sua mão aqui, ó, põe sua mão no meu filho que vai prestar o Enem, só para ele, não precisa fazer mais nada, minha vida está maravilhosa, só mexe aqui, não, sabe por que não? Porque só existe um pedido na Bíblia, só existe uma oração na Bíblia, uma só, e se você já me ouviu falar isso, você sabe qual que é. A única oração que existe na Bíblia é venha o teu reino, só existe essa. Quando eu falo, Senhor, me cura porque eu estou doente, eu estou falando, Senhor, venha o reino no qual não haverá doença. Quando eu falo, Senhor, estou triste, estou abatido, estou muito mal, Senhor, traga o seu consolo, eu estou dizendo, venha o teu reino onde toda lágrima será enxugada. Porque eu não faço oração para o Senhor vir resolver o meu problema, eu faço oração para o Senhor vir resolver o problema da inimizade do mundo com Ele, para Ele reconciliar todas as coisas. A minha oração, ainda que micro e colocada na minha vida pessoal, ela está olhando para um horizonte de plenitude. Eu não quero só resolver o meu problema, eu não quero só ser um Lázaro ressurreto, eu quero ser um Lázaro ressurreto que testemunha da ressurreição final de todo mundo que crê em Jesus Cristo. Então a gente ora pouco porque não quer que Deus mexa muito, porque está meio confortável em algumas coisas. E é curioso isso, porque alguns anos atrás a gente estava todo mundo cantando, entra na minha casa,
entra na minha vida, mexe com a estrutura. Ele vai mexer as estruturas, inclusive aquelas que você acha que não precisam ser mexidas. Entendeu? Só existe uma oração na Bíblia: venha o teu reino. É isso que a gente quer. Então sim, eu oro ao Senhor para Ele vir e alcançar a minha causa, como essa viúva, é a causa dela. Mas o Senhor parte dessa realidade dessa viúva para dizer: ouçam o que diz o juiz iníquo: acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite? Ele está falando dos santos que clamam ao Senhor dia e noite por justiça. Ele não está falando de um pedido da juíza, um pedido de uma viúva para um juiz que vai resolver a causa dela, do seu pedido para Deus que vai resolver o seu problema. Ele está falando de um clamor maior, de um maranata, ora vem Senhor Jesus. Claro que eu oro para o Senhor me dar sucesso em algumas coisas, claro que eu oro para o Senhor me dar alívio nos meus sofrimentos, é claro, isso é maravilhoso, mas quando eu faço isso, eu não quero só isso. E é isso que diferencia uma prosperidade do evangelho de uma prosperidade da teologia da prosperidade, do falso evangelho. A teologia da prosperidade não te promete o reino de Deus. Ainda que a grande igreja que sustenta essa teologia seja dita do reino de Deus, né? Mas ele não te promete o reino de Deus. Ela te promete uma salvação pessoal, de uma situação pontual. O Evangelho fala de Deus colocando todas as coisas no lugar. Então o que acontecia? Quando Jesus chamava os pecadores para andar com ele, eles andavam com Jesus. E a gente fala isso. Puxa, Jesus andava tanto com os pecadores, como é que eu vou me achar superior aos outros? Amém. Mas quando os pecadores começavam a falar assim: Senhor, esse samaritano, né? Vamos tacar fogo em cima dele? Jesus falava: meu amigo, o que você acha que ia acontecer com você? Eu estou juntando duas histórias, né? Uma é dos samaritanos, outra é aquela de Pilatos. Quando as pessoas chegam para Jesus e falam assim: Senhor, o que você achou lá de Pilatos? Que pegou aquele pessoal que desceu lá para Jerusalém para oferecer sacrifício, matou todo mundo e misturou o sangue deles com o sangue do sacrifício. Pilatos é terrível, né? Aí Jesus deixa Pilatos de lado e fala assim: você acha que vocês são melhores do que os que morreram? Se eu tivesse lá, eu ia falar: não, eu sou melhor é que Pilatos. Não sou melhor que ele, sou melhor que Pilatos. Pilatos é o mal aqui nessa história. Jesus fala: se vocês não se arrependerem, vai acontecer coisas como essas com você. Do que Jesus está falando? Ele está falando o seguinte: ora, sim, há injustiça no mundo, há poderosos que fazem justiça, e nós clamamos para que a justiça seja feita, mas veja bem, se você espera o reino de Deus, se você ora o reino de Deus, você não está só pedindo: fora Pilatos, vem Jesus, vote Jesus. Você não está falando isso. Você está falando: Senhor, venha acabar com toda injustiça, a começar daquela que habita em mim. Então não tem como eu orar ao Senhor para a manifestação do seu reino nos meus problemas, e em outras partes eu ficar falando assim: Senhor, agora essa parte você deixa. Essa área você deixa comigo. Tranquilo, valeu, muito bom. Amém. Glória a Deus pelo emprego novo. O Senhor é demais. Demais. Se não fosse o Senhor, não ia ser contratado. Glória a Deus. Agora, o que eu faço com o dinheiro, deixa que eu sei. Não adianta, queridos. Mexe com a minha estrutura. Ele vai entrar e vai fazer você, como Zaqueu, mudar toda a estrutura do que você pensa que é valor. A oração, ela tem esse componente de discipulado. Porque conforme a gente vai aprendendo com a graça do Senhor, a gente vai vendo que as guerras lá fora pelas quais nós pedimos para o Senhor resolver, elas também estão aqui dentro, a gente pede para o Senhor resolver também. Que a maldade lá fora que nos faz mal, ela encontra a correspondência no nosso coração e a mesma vontade de fazer o mal. E a gente não quer que isso continue. É claro que eu quero que o Senhor me cure, é claro que eu quero que o Senhor me abençoe, é claro que eu quero que o Senhor me dê um casamento, me dê filho, me dê riqueza. Riqueza, não sei se é muito bom pedir, mas é claro que eu quero todas essas coisas. Sustento é bom. É claro que eu quero tudo isso, é claro que eu oro por tudo isso, mas eu não quero só isso. Eu quero a justiça de Deus feita no mundo.
então eu não sou só alguém que pede pela justiça que me beneficia. Eu passo a ser um representante dessa justiça no mundo. Eu não peço só que o Senhor faça todo mundo me agir com justiça. Eu também me engajo em ser justo com os outros. Entendeu? É assim que o Evangelho nos leva a orar. Essa confiança de que Deus está colocando tudo no lugar, me leva a orar para o Senhor colocar tudo no lugar. Mas também me coloca no meu lugar. Me coloca no meu lugar. Se crermos mais, oraremos mais. Se orarmos mais, vamos viver mais justamente. Viveremos de maneira mais justa. Irmãos, nós temos muitos motivos de oração. Nós temos. Nós temos lutas, tristezas, situações que às vezes nos deixam desesperados. E ainda que eu não quero de maneira nenhuma romantizar o sofrimento, eu quero trazer uma luz. O desespero é a oportunidade para a gente focar na esperança. Naquela esperança. Não nas outras que a gente já não tem, naquela. Que é Jesus Cristo. Nós temos muitos conflitos e aflições no nosso coração em relação a tantas coisas. Em relação a um mundo onde parece que o mal prospera, onde parece que a injustiça reina. Nós temos muito medo. Nós temos indignação. Mas tudo isso pode ser convertido, não em ira, porque lá em Tiago está escrito que a ira do homem não produz a justiça de Deus, mas em fome e sede de justiça. E esses que têm fome e sede de justiça serão saciados. Precisamos crer mais e orar mais. E podemos crer mais e orar mais por quê? Pelo que nós cantamos hoje no comecinho do culto. Senhor, Tu és bom. Deus é bom. A gente começou essa série com essa mensagem. Deus é bom e eu sei disso porque existe cruz. Eu sei que Deus é bom porque existe cruz. Mas o mundo está injusto. A maldade, eu estou sofrendo. É um sofrimento atrás do outro. É um problema aqui, outro problema, outro problema, outro problema, outro problema. Como é que Deus é bom? Pode ter 1000 problemas. A solução da cruz cobre todos eles. Resolve todos eles. E testemunha o amor de Deus mais do que todos eles. Se até homens maus, como esse juiz, correspondem ao pedido da viúva por causa da sua impaciência, quanto mais o Senhor não ouvirá os seus justos que clamam dia e noite. E aí Jesus diz, Ele ouvirá e responderá rapidamente. Você crê nisso, meu irmão? Você crê nisso? Então vamos orar mais. Vamos buscar mais ao Senhor. E nós vamos buscar ao Senhor clamando, Senhor, toma conta do mundo. A igreja, queridos, ela é aquilo que o apóstolo Pedro fala. Nós somos sacerdotes. Não é? Nós somos sacerdotes. Eu falo que nós somos sacerdócio real, nação santa. O que significa dizer que a igreja é sacerdote? Significa que ela tem essa ação de mediação. Não porque ela é um mediador como Jesus, o sumo sacerdote. Não. Não porque através da igreja, a igreja está trazendo Deus para a terra. Não é nada disso. A igreja é sacerdote, especialmente num ponto. Ela ora pelo mundo. Quem ora a Deus pelo mundo? Senão aqueles que creem em Deus. Quem ora pelos que não creem em Deus? Nós oramos. Nós oramos por eles. Quem ora por aqueles que creem em outros deuses? Quem ora para o Deus verdadeiro? Nós oramos para o Deus verdadeiro. E nós oramos por Ele. Nisso nós somos sacerdotes. Então nós precisamos orar. Nós precisamos nos voltar a Deus. Nós precisamos clamar ao Senhor, venha ao teu reino, coloque as coisas no lugar, haja com justiça. E Ele virá?
rapidamente. Pode não parecer tão rápido. Como diz aquela música, né, Paulão? Você quer cantar agora, Paulão, aquela música lá? Mas ainda que demore, ou mesmo que pareça. Não é? Um dia prometi voltar e pronto estou a cumprir. Pode parecer que demora, mas o Senhor está no controle de tudo e nós somos o povo que acredita nisso. Por isso nós somos o povo que ora. Amém, meus irmãos? Então nós vamos orar também. Mas nós vamos orar de duas maneiras. Primeiro eu quero que você fique de pé, vou chamar a banda aqui à frente. E nós vamos cantar essa canção que é uma oração, que pede que a paz do Senhor reine em nós. Nós vamos pedir isso, que o Senhor venha com a sua paz. Mas a paz do Senhor é a paz sobre todas as coisas, não é? Mas nós vamos pedir que a paz dele reine também em nós. Se você veio aqui hoje com a sua cabeça cheia de coisa, cheia de conflito, nós vamos fazer uma oração. Venha o seu reino. E venha o seu reino sobre mim. Que a sua paz reine em mim. Vamos orar assim. E também vamos orar para que a paz e a justiça de Deus esteja sobre todas essas coisas. Amém? Que Ele reine sobre todas as coisas. Vamos orar por isso, queridos? Eu quero chamar você à frente aqui, que você tem alguma coisa que quer pedir ao Senhor. Você que tem algo que está trazendo angústia no seu coração e quer oração, vem aqui. Vamos orar para que o Senhor traga paz ao seu coração, paz às suas situações. Vamos orar. Quem tem algum pedido que queira colocar diante do Senhor, confia no Senhor. Ele nos responde. Ele ouve as nossas petições. Se até um juiz iníquo, mau, que não se importa com ninguém, responde aquela viúva, quanto mais o Senhor. Se até homens maus dão coisas boas para os seus filhos, quanto mais o bom Pai que está no céu. Nunca teve Deus falando assim, olha gente, vocês estão pedindo muito, chega. Tem assim, vocês estão pedindo mal. Vá diante de Deus, leva a sua oração, Senhor. Vamos orar, queridos. Senhor, nosso Deus, a tua paz, ó Pai, é o que nós clamamos. Vem com a tua paz e reina sobre nós, ó Deus. Vem com o teu cuidado, com a tua cura. Senhor, que a realidade da justiça do seu reino venha sobre as nossas vidas. E eu peço a Deus por esses irmãos que vieram à frente aqui agora. Que o Senhor, ó Deus, traga paz aos seus conflitos, traga alívio às suas dores, traga fé às suas inseguranças, ó Pai, esperança nos seus desesperos, amor no meio do seu medo. Senhor, que seja a tua palavra a nos confirmar, a nos fortalecer, e que cada um de nós, ó Pai, possa estar seguro da fé que tem no Senhor, para caminhar no crescimento e fortalecimento dessa fé. E que também, ó Deus, a sua paz esteja sobre todo o mundo, a começar de nós, a tua igreja, a começar dos nossos irmãos espalhados em tantas igrejas por tantos lugares. Que sejam, ó Deus, comunidades, que sejam corações reinados pela sua justiça, que testemunham do seu evangelho e que têm fé, e porque têm fé oram, e porque oram são encaminhados no caminho da sua justiça, ó Pai. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor e a paz de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito estejam com todos aqui e com todos aqueles que creem em Jesus Cristo e que clamam dia e noite pela sua intervenção, espalhados que estejam pela face da terra, hoje e para todos sempre. Amém. Que Deus abençoe, os irmãos podem se assentar.